Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordo quando o corpo quer, não quando o relógio manda. 19 anos assim. O calor já queima desde cedo. Aquele calor seco de Goiás que resseca a garganta enquanto você ainda está deitada. A casa é velha, o telhado é de barro, e quando vem a seca, a gente seca junto. As telhas rasgam no tempo de chuva, o vento bate tão forte que parece que quer desmontar tudo. Levanto devagar, os joelhos reclamam. Bebo água da bacia de alumínio, sempre água morna, é tudo que tem. Vou para a cozinha fazer café. Café coado, como ele gostava. Como eu gosto agora. O pano de coar é uma meia velha que usei quando tinha pernas de verdade, quando saía de casa, sem que o mundo inteiro soubesse exatamente onde eu ia. Coloco o café no fogo. Fogo de lenha porque a casa não tem gás, e fico olhando para nada, enquanto ele queima o pano e sobe aquele cheiro que é a primeira coisa boa do dia. Meu marido morreu num acidente de trabalho. Uma máquina. 2 minutos e acabou. Faz 19 anos e 3 meses. Não conto mais os dias porque os dias viraram todos iguais, e contar dói mais do que simplesmente deixar a garganta cerrada e fingir que está tudo bem. Ele se chamava Antônio. Tinha um jeito estranho de assobiar enquanto consertava coisas, sempre desafinado, sempre a mesma música, uma que ele jurava que o pai dele cantava. Adorava meu doce de leite. Tinha uma cicatriz feia no pulso esquerdo porque caiu de um pé de mango quando era menino e machucou fazendo algo que não devia. Dormia de boca aberta, acordava com fome, morreu aos 47 anos pensando em nada de importante, apenas indo trabalhar como fazia todo dia. Depois que ele morreu, a gente se vê em tudo. Na forma de pensar, na maneira de andar, nas coisas que não se consegue largar. Eu tenho uma cama que ele dormiu, um guarda-roupa com camisetas que cheiram a ele se você enfiar o rosto ali. Coisa que eu faço nas madrugadas ruins, quando o silêncio pesa muito. A rotina desde então é assim. Acordo, bebo café, limpo a cozinha, varro a poeira vermelha que invade pela porta como se fosse gente. Não é, mas parece, tanta insistência que tem. Cuido das galinhas. São 8 mais 3, estão velhas e não botam mais. As outras ganham milho no final da tarde. Caminho pela beirada da fazenda. 2 alqueires que herdei e que não dão nada além de me ocupar. Uma desculpa para sair de dentro de casa e fingir que estou indo a algum lugar importante. À noite, sento na varanda, aquela varanda que é tudo, cozinha, sala, quarto, tudo junto. Ouço os grilos. Grilos têm som que parece conversa, sabe? A gente fica esperando a resposta e ela nunca vem, mas eles continuam chamando. É como a gente com a solidão. Ouço o vento batendo nas vidraças. As vidraças estão rachadas em 3 lugares, mas tampei com jornal e fico pensando em nada. Ou pensando em tudo. Fica difícil saber a diferença quando você vive sozinha há tanto tempo. Minha vizinha mais perto mora a 5 quilômetros. Seu nome é Dona Lourdes. Ela tem 74 anos, filho que não a visita, neto que não a vê. A gente se encontra na festa de junho, quando há festa. Este ano não teve porque choveu e a estrada ficou impossível. Trocamos receita de doce, perguntamos uma à outra como é viver. Ela diz que é difícil. Eu digo que é. A gente bate na mão uma da outra. Não é abraço. É aquela batida que quer dizer resistência. A cidade fica a 80 quilômetros daqui. Lá tem padaria, mercado, tem gente que a gente nunca viu na vida. Pega o trabalho de costura, às vezes. Mulheres do vilarejo deixam roupa rasgada, roupa que precisa de bainha, roupa que o tempo e o corpo desgastaram. Conserto tudo isso com uma agulha que já é velha como eu, ganho o suficiente. Nunca precisei de muito. Depois que meu marido morreu, descobri que precisava ainda menos. Comida sobra quando a gente aprende a não convidar ninguém para comer. Não sou triste. Ou sou, mas acostumei. É como o calor.
No começo queima, deixa marca vermelha na pele, dói quando você toca. Depois de algumas semanas, a gente não sente mais. Fico com meus afazeres, varrer, costurar, alimentar as galinhas. Fico com meu silêncio, aquele que é tão duro que você consegue ouvir o som dele, tipo zumbido. Fico com as noites onde ouço o vento chamar pela porta. Deixa eu entrar, deixa eu destruir um pouco mais de você. E finjo que não escuto. A vida, desde então, é repetida. Segunda-feira igual a terça. Terça igual a quarta. O calendário existe, mas para quê? Cada dia é uma volta que você já deu. Cada manhã é a mesma. Café morno, pão que você faz uma vez e come a semana toda. Aquele vazio na boca que não é fome e ninguém consegue explicar. E a repetição tem uma vantagem. Você sabe exatamente o que esperar. Nada novo, nada de surpresa. Nada que possa quebrar você mais do que você já está quebrado. Eu sou uma mulher quebrada, mas sou uma mulher em paz com as minhas rachaduras. Ou era, antes daquele dia, antes do dia que ela chegou. Era uma quinta-feira. Não que quinta-feira tivesse importância. Não tem. Mas é assim que a gente marca as coisas que importam. Chover a noite toda. Aquela chuva forte que vem com barulho de raiva, que acorda a gente do sono e te faz sentir que a casa inteira pode desabar e talvez seja melhor se desabasse porque aí não precisava mais fingir que está tudo bem. A água vinha em ondas. O telhado de barro começou a vazar. Sempre vaza no mesmo lugar. E eu já tinha colocado uma bacia ali, e a bacia estava transbordando. Então coloquei um balde também. O vento vinha de norte, aquele vento que só vem em época de chuva pesada, e batia na janela com um som que parecia grito. De madrugada achei que tinha ouvido uma coisa, tipo um grito, tipo um chamado. Mas quando fui até a porta, não havia nada, só chuva, só escuridão. Só aquela sensação que você tem quando acorda assustada e não consegue se acalmar de novo. De manhã, acordei cedo. O relógio marcava 5h40. Saí cedo para verificar se a cerca da frente não tinha cedido. Já cedeu 2 vezes em tempestades, e cada vez que cede, preciso gastar dinheiro que não tenho para consertar. A estrada que passa na frente da minha casa virou lama. Não é estrada mais, é barro vermelho, aquele barro que gruda em tudo, que mancha a roupa e não sai, que fica cheirando a morte de coisa podre. Ninguém passa por lá em dias de chuva. Só a gente mesmo, quem vive nessas brenhas, quem não tem opção de lugar para ir. Os que têm opção saem de Goiás, mudam para Brasília, para São Paulo. Os que ficam é porque não tem lugar nenhum para ir, ou porque aprenderam que sair não muda nada. A solidão segue a gente em qualquer lugar. Estava voltando, já com os pés enlameados até o joelho, com água daquela chuva dentro da bota, e eu não tenho mais de uma bota, então aperto os pés molhados e fria e dói, quando vi. No meio da estrada, deitada de lado como uma boneca jogada fora, aquelas bonecas que as crianças ignoram, havia uma menina. Parei. O coração disparou de um jeito que não disparava há anos. Aquele jeito que a gente sente quando sabe que algo mudou, que a vida está oferecendo um desafio e você tem que decidir rápido se pega ou deixa passar. A menina não poderia ter mais de 10 anos, talvez 9, descalça. Os pés dela eram brancos, muito brancos, como se nunca tivessem tomado sol. A roupa rasgada e molhada, o cabelo preto e comprido colado no rosto pálido como papel. As mãos abertas para cima, como se pedisse alguma coisa para o céu. Menina? Chamei. Minha voz saiu estranho. Saiu como quem não fala há muito tempo. Porque é verdade, eu não falo. Eu murmuro para as galinhas. Eu sussurro coisas para a noite. Mas para pessoas vivas, eu não falo faz muito. Nenhuma resposta. Apenas o som da chuva gotejando das árvores, daquele barulho que é lindo e assustador ao mesmo tempo. Aproximei devagar. Os pés dela estavam descalços na lama. O corpo todo tremendo, ou achei que era tremendo,
mas depois percebi que era só a chuva que caía tão forte que fazia tudo tremer. Os olhos dela estavam fechados, as unhas roxas, a respiração ofegante, fraco, aquele jeito que a gente respira quando está com medo ou com frio ou está indo embora. Procurei por ferimentos, nada, sem sangue, sem osso quebrado, pelo menos não que eu conseguisse ver. Apenas aquele frio que não era natural. Era frio de quem ficou na chuva a noite toda. Frio de quem foi deixado. Não pensei duas vezes, ou pensei, mas a resposta foi tão rápida que pareceu que não pensei. Tirei meu casaco. Aquele casaco cinzento que meu marido comprou para mim há 20 anos e que eu ainda uso. Envolvi ela, pequenina, tão pequenina que cabia dentro do casaco como uma boneca de verdade. A carreguei. Pesava quase nada. Era como carregar um passarinho caído do ninho. Era como carregar uma dúvida para dentro de casa, sem saber se a dúvida era minha ou dela. Dentro da casa, coloquei ela perto do fogão. O fogo estava aceso. Sempre está, porque a gente cozinha nele, e o calor começou a trabalhar na pele pálida dela. Tirei a roupa molhada devagar, tremendo as mãos. Achei estranho tremer. Fazia tanto tempo que minhas mãos não tremiam. Fechei os olhos para não ver. Pudor é uma coisa estranha. E cobri ela com 2 cobertores. Um foi o coberto que meu marido usava. Outro foi um que ganhei de presente e nunca usei porque parecia errado usar algo tão bonito sozinha. Fiz chá de gengibre, tudo que tinha. E esperei. Esperei acordada numa cadeira ao lado dela. Ouvia a respiração, acompanhava o peito subindo e descendo, esperando que ele parasse para eu já começar a chorar antes. Demorou horas para ela acordar. Quando abriu os olhos, devagar, como quem não quer ver o mundo, havia puro medo neles. Medo de mim, medo da casa, medo de estar viva. "Tá segura?" sussurrei. "Tá em casa, tá bem." Ela não respondeu. Apenas respirou fundo, tipo quem decide se vai gritar, e voltou a fechar os olhos. Aquela noite sentei perto dela, numa cadeira velha que rangue quando a gente se move, sem dormir, ouvindo a respiração dela, verificando se continuava quente, rezando para que tivesse leite na geladeira para amanhã, rezando porque tinha deixado de rezar faz muito tempo. Rezando porque subitamente tinha uma razão para rezar. Não sabia de onde ela tinha vindo. Não sabia para onde a levaria. Não sabia nem o nome dela. Sabia apenas que algo, talvez Deus, talvez o destino, talvez apenas meu coração que ainda batia apesar de estar morto, tinha colocado ela bem na minha porta. E eu não poderia nunca deixá-la ali. Pela manhã, a febre veio. Não foi aviso, foi como uma onda que tomba a gente de surpresa. Acordei porque ela começou a gritar, um grito sem som, tipo quando a gente tenta gritar num pesadelo e nada sai, e a temperatura dela era tanta que queimava as minhas mãos. A pele dela estava vermelha, os lábios roxos. A menina começou a delirar no meio da madrugada, chamando por mãe, com uma voz que rasgava qualquer coisa que fosse duro dentro de mim. Chamava mãe, 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 como quem já tinha pedido isso e ninguém respondeu. Como quem sabia que mãe não vinha, mas continuava chamando porque é tudo o que se sabe fazer quando se tem medo. Eu colocava pano molhado na testa dela. Pano que ficava quente em segundos. Colocava pano nos pulsos. Sussurrava coisas que não sabia se ela escutava. "Fica aqui comigo, fica quietinha, tá tudo bem, ninguém vai te machucar." Mentia, não sabia se tudo ia ficar bem, não sabia se ela ia viver até o dia seguinte. No segundo dia de febre, ela pediu água. Pedi para ela beber, devagar, muito devagar, e ela bebeu. Passou a tarde toda dormindo, suada, murmurando palavras que eu não entendia. No final da tarde acordou confusa, perguntou: "Onde é?" Como quem acordava numa vida estranha. Eu respondi: "Na minha casa", e ela pareceu que entendia porque não perguntou mais. No terceiro dia, a chuva voltou. Voltou forte, como se o céu tivesse raiva de mim, de tudo, do mundo.
A chuva veio tão forte que impossível era enxergar até a cerca da frente. A luz piscou 2 vezes, que é o sinal que a gente dá aqui para corre, a tempestade vai derrubar tudo. E apagou. Fiquei no escuro. Achei uma vela que estava num pote na cozinha. Aquela que tinha o nome de santo que ninguém conhecia. E acendi com um palito de fogo. A vela tremia na minha mão tremia na vela. Tudo tremia igual a jogo de criança, aquele que faz tudo balançar. Olhei para aquela criança que eu não conhecia. Não conhecia o nome, não conhecia a mãe, não conhecia a história, e que de repente era tudo o que importava. Pensei que ela poderia morrer ali, que eu não teria como chamar ninguém. O telefone não funcionava com falta de eletricidade, a estrada estava impossível, a gente estava sozinhas. Que ficaríamos as 2 sozinhas naquela casa velha enquanto a chuva destalhava o telhado, enquanto o vento tentava destruir o que sobrava. Foi quando senti o pânico, aquele que eu não sentia desde o dia que o telefonema veio dizendo que meu marido não voltaria mais. O mesmo pânico, a mesma sensação de perder alguém antes de realmente ter. Não, disse em voz alta. Gritei, na verdade. Não, você não vai me tirar essa. A menina abriu os olhos, estava lúcida, apenas assustada. Sua mão encontrou a minha no escuro. Pequena demais para ser mão de gente grande, mas era quente, era real. Sua mãe? Perguntei devagar, com cuidado, como quem não quer assustar. Ela balançou a cabeça devagar. Lágrimas escorreram do canto dos olhos dela. Silenciosamente, sem som, como quem aprendeu que chorar faz barulho, e barulho atrai atenção, e atenção é perigosa. Cadê sua mãe, filha? Insisti, porque precisava entender. Morreu, sussurrou. Fazem 3 anos. Meu pai batia nela, batia na gente. Eu corri. As palavras saíram aos pedaços. Ela contou, entre o silêncio de quem não quer lembrar, que tinha um padrasto que bebia, que a mãe dela faleceu de uma inflamação no pulmão e o homem começou a trazer outras mulheres para casa, que cansou, que saiu uma noite na chuva sem saber onde ia, apenas longe, correu pela estrada, porque era de noite e de noite a gente é corajosa por necessidade, e caiu na lama, e desmaiou, e acordou em meus braços. Achei que ela podia ter morrido na estrada e ninguém jamais saberia. Achei que a vida dela quase se apagava e ela tinha apenas 10 anos. 10! A mesma idade que tinha quando meu pai ensinou a dirigir o carro. A mesma idade que tinha quando conheci meu marido. Ele tinha 22, mas a gente sabe que essas coisas não importam quando a gente é jovem e é tola. Segurei a mão dela até amanhecer. A febre caiu devagar. Tipo como a gente desliza para fora de um pesadelo. Pela tarde, ela comeu um caldo quente que fiz com o pouco que tinha. Caldo de osso, sal, alho. Comeu como quem não comia faz muito. À noite, dormiu sem gritar. Quando acordou no 4º dia, perguntou: "Você vai me devolver?" Era a pergunta mais assustadora que alguém tinha feito para mim em 19 anos. Porque a resposta não era simples. Porque eu não sabia o que era correto. Porque a gente não pode simplesmente ficar com uma criança só porque ela caiu na sua porta. Mas havia uma coisa que eu sabia. Eu não ia deixá-la ir de volta para onde veio. Olhei para aquele rosto pequeno. Para aqueles olhos que conheciam abandono antes de conhecer alegria. Para aquele corpo que tinha aprendido a ocupar o mínimo de espaço possível para não incomodar. "Não", respondi. "Se você quiser ficar, fica. Fica aqui. Fica comigo." Ela respirou, como quem tira um peso do peito. "Como você se chama?" perguntei. "Sofia", sussurrou. "Meu nome é Sofia." Sofia. Um nome de princesa. Um nome que ela provavelmente tinha ganhado de uma mãe que sonhava com coisas melhores. "Bem, Sofia", eu disse, "bem-vinda à minha casa." Pela primeira vez em 19 anos, alguém respondeu meu silêncio. Ela apenas assentiu e dormiu mais tranquila. A mão dela dentro da minha. 2 semanas depois, bateram na porta.
Eram 2 policiais municipais e uma mulher de crachá. Assistente social, ela disse. O nome dela era Gisele. Estava com uns 40 anos. Tinha aquele rosto cansado de quem passa o dia ouvindo histórias de sofrimento e aprende a não sentir mais. Falaram baixo, educado, mas havia algo ali que eu conhecia bem. A certeza de quem vem para levar, de quem vem para separar. A menina estava nos fundos, colhendo galinha com as mãos. Estava tentando alimentar as galinhas com milho, coisa que ela tinha aprendido a fazer sozinha. Era a primeira vez que eu a via rir enquanto fazia algo. Um riso pequeno, mas real. Meu estômago caiu. Recebemos denúncia de uma criança desaparecida, explicou a mulher. Ela saiu de um abrigo em Anápolis há 2 semanas. Ficamos procurando. Uma senhora no vilarejo viu você comprando leite condensado, quantidade anormal para uma pessoa sozinha, e comentou que tinha chegado uma menina aqui. Meu coração disparou. Qual é o nome dela? Perguntei como se não soubesse. Como se pudesse ser outra pessoa. Sofia. Sofia de Jesus Santos, órfã desde os 8 anos. Mãe faleceu de tuberculose. Pai sumiu no mesmo ano. Tem irmão mais velho que também está em abrigo em Goiânia. Sofia, ela tinha um irmão. Ela tinha uma história que não era só dela. Ela está aqui, disse. Mas não como você está pensando. Ela não foi raptada. Ela chegou na minha porta na chuva, sozinha, com febre. Eu cuidei dela. Eles entraram. Gisele viu a cama que eu tinha ajustado para Sofia. Um colchonete no chão, do meu lado, para que eu ouvisse se tivesse pesadelo. Viu as roupas que costurei para ela, porque as que ela chegou com a gente queimou, não tinha jeito de consertar. Viu o prato com desenhos que ela tinha começado a fazer, um prato que ela dizia que era para a gente comer comigo. A mulher ouviu tudo. Seu rosto mudou conforme eu falava. A mãe dela morreu no abrigo há 2 anos, não 3, disse ela depois, olhando para um papel que tinha na mão. Ela é órfã, não tem responsável. Saiu porque... Bom, os abrigos são cheios. As crianças desaparecem de lá a todo tempo. A gente sabe disso. É sistema que não funciona. Fiz silêncio. Ela não pode ficar com você, continuou a mulher, mas seu tom tinha mudado. Mudou para aquele tom de quem está dizendo uma coisa que não quer dizer. Legalmente, você não tem condições. Você é uma mulher sozinha, com renda instável, sem documentação de tutela. Mas... Fez uma pausa. Respirou fundo. Posso apresentar você para adoção, se você realmente quer. Se conseguir passar por uma avaliação. Meu coração parou. Parou e não voltou a bater por alguns segundos. Adoção? Perguntei. A palavra saía estranho na minha boca. Palavra de futuro, palavra de promessa. Se você passar na avaliação, será preciso documentação, entrevistas, comprovação de renda, investigação de antecedentes. É processo. Demora, mas é possível. Eu, que havia passado 19 anos guardando meu luto como quem guarda um tesouro, porque luto é a última coisa de alguém que morre, é o que fica, é o que prova que a gente existiu e era amado. Eu, que havia dormido sozinha tantas noites que perdi a conta, que havia acreditado que minha vida era apenas esperar o tempo passar. Teria que provar que merecia ter alguém para amar? Quanto tempo? Perguntei. 6 meses, talvez mais. Depende da investigação. Dependente se você consegue se manter. Tem que ter renda comprovada, tem que ter estabilidade. Sofia apareceu na porta da cozinha. Ela tinha escutado. Crianças escutam tudo que a gente fala. Elas ouvem com os olhos, mesmo que a gente sussurre. Ela pode ficar? Perguntou Sofia para a mulher. A mulher sorriu. Um sorriso que era triste. A gente tem que ver, respondeu. Mas essa mulher aqui, ela quer muito que você fique, não é? Sofia não respondeu com palavras. Apenas correu para mim e abraçou. Naquela noite, ela dormiu comigo. Sofia, minha Sofia. Ainda que o papel não dissesse isso,
ainda que a lei não reconhecesse isso. Os meses que seguiram foram duros. Tive que me matricular em um curso na cidade. Distância de 80 quilômetros, 2 ônibus, 4 horas de viagem. Um curso de administração para pequenos negócios, porque eu não tinha educação formal. Porque a gente que vive do interior apanha do sistema quando não tem diploma. Tive que documentar cada centavo que ganhava com as costuras. Tive que abrir uma conta bancária. Primeira vez na vida que tinha dinheiro de verdade em um banco. Não era muito, era quase nada, mas era meu. Tive que receber assistentes sociais em casa, respondendo perguntas sobre sentimentos, sobre saúde mental, sobre como era viver sozinha depois de tanto tempo, se eu tinha depressão, se eu tinha pensado em suicídio, se eu tinha violência contra crianças em meu histórico. Há tantos anos ninguém me perguntava nada. E, de repente, pessoas estranhas queriam saber tudo sobre mim. Queriam saber se eu era boa o suficiente, mas para cada pergunta que respondiam, para cada noite que ficava acordada preenchendo o formulário, para cada humilhação de ser avaliada como se fosse um animal em uma fazenda, Sofia ficava mais segura. Ela começou a chamar a casa de nossa. Nossa casa é pequena, mas é nossa. Ela começou a planejar. Árvore de Natal em julho só para praticar. Para ela aprender a colocar enfeite, para eu aprender a fazer essas coisas que mães fazem. Cama nova para quando virasse filha de verdade, que era como ela dizia. Quando eu virar filha de verdade, a gente vai ter um quarto só para mim? Eu dizia que sim, e no meu coração, ela já era filha de verdade. Mas sabia que o coração não é documento. Coração não convence juiz. E eu comecei a mudar. Comecei a deitar cedo porque tinha que acordar cedo com ela. Comecei a cozinhar coisas mais doces. Bolo de fubá que ela pedia toda semana, doce de abóbora que ela comia com pão. Comecei a falar mais, mesmo que fosse apenas para ela. Comecei a ouvir música enquanto fazia comida. Música na rádio que passava ao meio-dia, música de sertaneja que fala de amor perdido, mas pelo menos era música. Comecei a acreditar que a vida, depois da morte, ainda tinha coisas a dar. Comecei a acreditar que eu merecia elas. Na noite da aprovação, dia em que a juíza assinou os papéis com uma caneta que era feia, mas que escrevia direito, Sofia dormiu abraçada em mim de um jeito que nunca tinha dormido. Um abraço que era desespero, um abraço que era gratidão. Ela sussurrou: "Você não vai me devolver, né? Promete?" "Prometo", eu respondi. "Você é minha, Sofia, de coração, de lei, de tudo que existe. Você é minha filha." E naquela noite, pela primeira vez em 19 anos, dormi tranquila, sem medo, sem aquela sensação de estar esperando algo que nunca chegaria. Porque tinha chegado pequenina, descalça e perdida numa estrada de chuva. Mas tinha chegado. 1 ano depois, estávamos na varanda, aquela mesma varanda onde passei 19 anos em silêncio, recostada numa cadeira que rangue quando a gente se move. Sofia desenhava a casa, desenhava a gente. Desenhava o sol grande e redondo sobre as nuvens. Desenhos de criança que não tem medo, que acredita que as coisas podem ser do jeito que ela imagina. As cores eram vibrantes: roxo para o telhado, verde para a cerca, laranja para a gente. Porque vocês são quentes, ela disse, sem medo. Cores de quem acredita que amanhã vem. Cores de quem foi salva. Tia, ela chamou. Ainda não dizia mãe, mas eu sabia que era o tempo. O tempo cura essas coisas devagar, que é o jeito que a gente cura tudo de verdade. Devagar, com paciência, com amor que não grita, que sussurra. Quando você era pequena, você tinha medo de quê? Fiz silêncio. Ninguém nunca tinha perguntado isso para mim. Nem quando era pequena, nem quando era grande. De ficar sozinha? Respondi verdade. A verdade sai diferente quando a gente é velha. Sai suave, como quem já sofreu demais para mentir. Eu sempre tive medo de ficar sozinha.
Ela virou para mim. Aquele rosto que conheci coberto de febre, agora rosado de saúde, agora com os olhos que brilham como quem aprendeu a acreditar em coisas boas. Tinha voltado a crescer o cabelo. Ela pediu para deixar comprido. Disse que queria parecer uma princesa, não de conto de fadas que precisa de príncipe, de princesa que é dona de si mesma. Mas você não está mais sozinha, ela disse. Toquei no cabelo dela. Agora comprido, brilhante, cuidado, cada fio escovado com paciência. Era uma escolha dela deixar crescer. Tinha pedido para eu trancar de forma delicada, com a mão na cabeça dela, massageando, porque ela tinha aprendido que toque pode ser bom, que não é sempre dor. Não estou, concordei. Não estou mais. A vida não ficou mais fácil depois que Sofia chegou. Continuava dura, as contas chegavam, água, luz, comida que custava mais porque agora era 2. O trabalho era cansativo, costurava mais porque precisava gastar dinheiro e as mãos doíam. A fazenda pedia cuidado constante, o telhado continuava vazando, o vento continuava tentando entrar pela porta. Mas havia algo que não existia antes, havia propósito. Havia alguém esperando eu voltar da cidade. Havia risadas que ecoavam na cozinha, onde antes havia apenas meu café solitário. Havia vida, havia futuro. Havia a possibilidade, pequenina, mas real, de que eu tinha importância para alguém. E isso mudava tudo. Decidi fazer algo que não tinha feito em 2 décadas. Chamei Sofia, peguei a mala velha que guardava desde que meu marido morreu. Aquela que não abria porque doía demais, como abrir uma ferida que já cicatrizou e você não quer lembrar que sangrou. E a levei até o pé da árvore grande, perto da cerca. A árvore era velha também. Tinha uns 50 anos, talvez mais. Tinha sido plantada pelo pai de meu marido. "O que é isso?" perguntou Sofia. "Coisas que eu guardei, de quando ele estava vivo, do meu marido, do seu avô que você nunca conheceu." Abri devagar. A mala cheirava a mofo. Havia fotos, desbotadas, amareladas, mas ainda haviam. Havia cartas que ele deixava escrito para mim antes de sair para trabalhar. Havia um relógio dele que parou no dia que morreu. Tipo as histórias, as coisas que param quando a gente morre. Havia os pequenos objetos que a gente guarda sem saber por quê. Um botão que ele pediu para eu costurar e nunca cosei porque morreu antes. Um bilhete que ele deixou na cozinha uma manhã dizendo: "Você é a melhor parte da minha vida." Uma foto dele dormindo, onde você vê ele de verdade, sem a máscara que a gente usa para viver. Mostrei tudo para Sofia. Contei histórias que não tinha contado em anos. Histórias de um homem que era de verdade, que tinha defeitos, que comia com a boca aberta, que cantava desafinado, que tinha medo de dentista, que adorava a chuva porque dizia que chuva limpava o mundo, que me beijava toda manhã antes de sair. Sempre. Em 19 anos de casado, nunca saiu sem me beijar. Ri, de verdade. Lembrando de um dia que ele tentou fazer bolo e queimou tudo tão ruim que nem os pombos da rua comeram. Chorei, também de verdade, quando lembrei do abraço dele, daquele jeito que ele me abraçava com força, como quem temia perder. Que premoção estranha. E depois coloquei tudo de volta. Mas desta vez não guardei. Coloquei as fotos em um quadro na sala. Simples, de madeira que era meu avô que fez. Deixei as cartas em uma caixa bonita, aberta, acessível. Qualquer dia, Sofia poderia pedir para ler. Qualquer dia, ela poderia conhecer aquele homem através de minhas lembranças e de suas palavras. Plantei uma árvore nova naquele canteiro, uma jabuticabeira, que era a preferida dele, em memória. Ela florescerá em alguns anos. Quando florescer, vou colher a fruta e fazer suco com Sofia, e vou contar para ela qual era a cor do suco que ele tomava, qual era o barulho que ele fazia quando bebia. "Você está deixando ele ir?" perguntou Sofia, com aquela sabedoria que às vezes as crianças têm, aquela sabedoria que vem de sofrer cedo demais. "Não", respondi. "Estou deixando ele viver em um lugar bonito dentro de mim.
Não trancado, não escondido, vivo. Naquela noite, fiz um prato que ele adorava. Arroz com frango caipira. O frango que a gente mata na hora, que é diferente de frango de supermercado, que tem gosto de coisa que foi de verdade viva. Sofia comeu tudo, pediu mais e dormiu satisfeita. Eu comi também, saboreando cada garfada como quem conhece que a vida é isso. Momentos pequenos, comida quentinha, uma criança dormindo segura num cômodo pequeno, mas sua. Passaram 2 anos desde aquele dia. Uma mulher bateu na minha porta. Era uma assistente social. Não era Gisele, era outra, de um abrigo diferente, onde tinha 2 crianças. Irmãos, menino e menina, 4 e 6 anos, cujos pais tinham morrido de dengue no mesmo mês. Pai em junho, mãe em julho. Morreram e deixaram os filhos sozinhos na enfermaria. As crianças ficaram lá esperando alguém que nunca veio. Recebemos seu nome de uma colega, explicou a mulher. Você ajudou uma criança. Ajudou a transformar uma vida. Achamos que... Antes dela terminar, Sofia já estava na porta ao meu lado, segurando a minha mão com força. Eles podem ficar? Perguntou Sofia com a urgência de quem sabe como é ser abandonado. Com a certeza de quem sabe que se não for agora, pode ser nunca. Olhei para a menina pequena. Devia ter os olhos tristes, igual aos de Sofia, aquele cansaço de criança que aprendeu que mundo é lugar duro. Olhei para o menino com os olhos vermelhos de choro, daquele choro que é silencioso porque ninguém quer ouvir. Olhei para Sofia, minha Sofia, que conhecia abandono e escolheu ficar comigo, que conhecia dor e aprendeu a oferecer companhia. Olhei para aquela casa velha que herdei como castigo, como resto de alguém que não me amava o suficiente para deixar mais, que virou meu lar, que virou lugar de refúgio. Sim, disse, eles podem ficar. Quanto tempo precisa para regularizar? 8 meses, talvez menos. Tudo bem, eles ficam. O que eu aprendi, e que ninguém me ensinou, é que a vida não é sobre ficar inteiro depois que quebram a gente. É sobre deixar as rachaduras brilharem, deixar a luz entrar por elas e descobrir que existem outras pessoas quebradas do mesmo jeito, esperando apenas por alguém que não tenha medo de estar perto delas, que não tenha medo de seu próprio sofrimento refletido no sofrimento alheio. Meu marido morreu num acidente de 2 vidas contadas, a dele e aquela que eu vivia através dele. Mas Sofia nasceu na chuva, na lama, daquele encontro acidental que Deus ou o destino, ou apenas a vida, aquela vida que teima em continuar, preparou para mim. E com Sofia vieram outras crianças. Vieram histórias, vieram risadas que encheram essa casa como água enche um vaso seco. Encheram de barulho, de movimento, de razão. Hoje, aos 77 anos, não sou a viúva cinzenta que acordava quando o corpo queria e bebia água morna numa bacia de alumínio. Sou a mulher que plantou uma jabuticabeira na memória do amor perdido. Sou a mãe de 4 filhos que encontrei em estradas de chuva, em abraços acidentais, em encontros que não foram acidentais nada. Foram chamados. Foram destino buscando a gente. Sou a que aprendeu que o cinzeiro da solidão, quando cuidado com ternura, quando regado com paciência, quando acariciado com esperança, floresce. Floresce demais. Fica bonito. Fica vivo. E a maior lição que a vida me deu não veio de livro, não veio de ninguém sábio, não veio de padre na missa. Veio numa quinta-feira, numa menina descalça, numa estrada de terra que passa na frente da minha casa. Veio quando finalmente parei de esperar que alguém viesse me salvar. E descobri que salvar os outros era a forma que minha alma tinha encontrado para se salvar. Que amar, de verdade, sem condições, era a forma que meu coração tinha encontrado para lembrar que ainda batia. Que estar viva não era apenas respirar. Era ter gente para respirar junto. Tenho 100 anos de idade agora. Não pareço 100. Pareço 75, talvez.
A vida no interior envelhece a gente, mas a felicidade desenvelha. Estranheza da existência. Acordo cedo. Sempre acordei cedo. Mas agora acordo porque ouço as crianças. Não são mais crianças, é verdade. Sofia tem 33 anos. É professora de português numa escola do vilarejo. Mostra aos alunos, muitos deles filhos de gente que trabalha na roça, que palavras são poder, que você pode fugir de um lugar ruim se souber usar as palavras certas. Isso é coisa que ela aprendeu comigo, e eu aprendi com a vida. O menino que chegou aos 4 anos e tinha medo de barulho, agora é técnico agrônomo. Trabalha ajudando pequenos produtores da região a melhorar a terra. Tem uma esposa e uma filha de 5 anos. A menina vem aqui toda semana, corre pela fazenda, come fruta direto da árvore. É coisa de criança bem criada que não tem trauma. É lindo ver isso. É lindo saber que o ciclo pode quebrar. A menina, minha menina mais nova, casou com um rapaz da cidade vizinha. Tem 2 filhos gêmeos, trabalha como enfermeira. Escolha que fez porque viu meu sofrimento quando fiquei doente há uns anos. Quer ajudar gente, quer salvar. Ela aprendeu isso olhando para mim quando eu não sabia que era lição. Sofia, minha Sofia, nunca casou. Diz que não precisa. Diz que a vida dela é plena assim. Tem casa ao lado da minha. A gente conseguiu poupar dinheiro, construir. E ela vem aqui toda noite para jantar comigo. Senta do meu lado como quando era criança. Às vezes, segura minha mão do mesmo jeito, como se tivesse medo que eu desapareça. Você não vai embora, né? Ela pergunta às vezes. Ainda pergunta, depois de mais de 20 anos. Não vou, eu respondo. Sempre a mesma resposta. Estou aqui. Estou sempre aqui. A história que ninguém conta é o que acontece depois que você salva alguém, porque salvar é apenas o começo. O resto é viver junto, é acordar e ver aquela pessoa que você salvou transformada em adulto, é vê-la sofrer, porque sofrer é parte de estar vivo e não poder tirar isso dela. É aprender que amor não é proteger de tudo. Amor é estar ali quando as coisas machucam. Sofia teve sua primeira desilusão amorosa aos 22 anos. Havia um rapaz, professor de história, vinha do sul, tinha aquele sotaque que a gente escuta na TV. Sofia se apaixonou daquele jeito que a gente se apaixona quando é jovem e acredita que amor resolve tudo. Ele a amou também, mas amou de um jeito pequeno. Amou enquanto era conveniente. Amou enquanto não tinha que escolher entre o sonho dela e o dele. Quando chegou a hora de escolher, escolheu sair. Sofia voltou para casa uma quinta-feira de madrugada. Chorava de um jeito que eu não tinha escutado em anos. Aquele choro de quem aprendeu que o mundo é duro, mas esqueceu por um tempo e está lembrando de novo. Eu a coloquei no meu colo. Ela era grande demais para colo, tinha 22 anos, mas no colo da mãe a gente sempre é pequeno, e deixei ela chorar. Vai passar, sussurrei. Como você sabe? Perguntou. Porque dor passa, sempre passa, não desaparece não, fica ali em um canto, mas passa. Você aprende a levar. Como você aprendeu? Perguntou. Fiz silêncio, porque a resposta era difícil. Porque a resposta era porque perdi seu avó e depois perdi você e depois a vida me deu você de volta. E aí eu entendi que perder faz parte de ter, que viver é sempre arriscar e que vale a pena. Porque continuei viva depois que achei que nunca ia mais, respondi. E porque você chegou. Ela dormiu nos meus braços aquela noite. E na manhã seguinte começou a se recuperar. O menino, que se chama Lucas, apesar de que custei uns 3 meses para descobrir esse nome, porque ele não falava quase nada, enfrentou seus próprios demônios quando virou adolescente. Adolescência é estranha. A gente não avisa para as crianças que um dia elas vão acordar tendo um corpo estranho e sentindo coisas que não conseguem nomear. Lucas acordou com essa experiência carregando um trauma que não era nem dele. Era de um pai que batia,
de uma mãe que faleceu, de um tempo que ficou sozinho esperando que alguém viesse. Com 14 anos, começou a sair de noite, começou a chegar tarde, começou a ficar agressivo. Aquele tipo de agressividade que é medo, que é raiva, que é toda a dor que ele carregava tentando sair do corpo. Eu poderia ter expulsado ele, poderia ter dito, isso é demais para mim, você precisa de mais ajuda do que eu posso dar. Muita gente teria feito isso, mas eu sabia, porque era eu mesma em pele diferente, que ele não era má pessoa, que ele era pessoa com medo. Então, uma noite, quando ele chegou tarde demais e cheirando a bebida, eu o chamei. Senta aqui, disse. Ele não quis. Ficou de pé, agressivo, esperando o sermão, esperando o abandono. Lucas, chamei de novo. Senta, preciso te contar uma história. E contei. Contei sobre meu marido, sobre como ele morreu, sobre como eu passei 19 anos com medo de viver porque tinha medo de perder de novo, sobre como o medo fez com que eu tivesse uma vida pequena, uma vida de nada. Você está fazendo a mesma coisa que eu fiz, falei. Está tendo medo de viver porque alguma coisa ruim aconteceu. Mas ouve aqui, viver com medo é morrer devagar. Ele chorou. Pela primeira vez em 5 anos morando comigo, chorou. Meu pai batia em mim, sussurrou. Eu sei, respondi. E ele foi um homem ruim. Mas você não é ele. Você é você. E você é bom. Aquela noite virou ponto de inflexão. Não foi cura. Cura não é coisa que acontece de uma noite para o outro. Mas foi admissão, foi aceitar que doía. E depois que a gente aceita que dói, a gente pode começar a consertar. Ele saiu menos, entrou numa escola técnica. Encontrou seu caminho. Hoje, quando ele vem visitar com a filha, ele senta do meu lado e segura minha mão. Não fala muito. Lucas nunca foi de falar, mas fica ali. E estar ali é tudo. A menina, chamou-se Débora, era mais fácil, ou parecia ser. Criança que chora pouco é sempre mais fácil para os adultos. Adultos não entendem que criança que não chora é criança que aprendeu que chorar não adianta. Débora cuidava de mim quando eu ficava cansada. Com 7 anos, já sabia fazer café. Com 9, já cozinhava. Com 12, já limpava a casa melhor que muita gente grande. Eu via o que ela estava fazendo, se anulando, se tornando pequena para não tomar espaço. E tentei parar. Débora, chamei certa tarde. Vem aqui. Ela veio. Sempre obedecia. Era problema. Você está virando eu, falei. Você está desaparecendo para fazer outra pessoa feliz. E eu não deixei você chegar aqui para você desaparecer. Mas você precisa de ajuda, protestou ela. Preciso, mas preciso de uma filha feliz mais do que preciso de uma casa limpa. Entende? Ela não entendia, mas com o tempo entendeu. Débora teve que aprender a dizer não. Teve que aprender a ter vontade própria. Teve que aprender que ajudar é bom, mas se anular é veneno. Quando decidiu ser enfermeira, eu fiz festa. Não festa de verdade. A gente não tem dinheiro para festa, mas uma festa de vovó. Fiz seu bolo preferido. Chamei vizinhos. Dancei, coisa que não fazia há anos. Débora riu daquele jeito que ria quando era criança. Riso de alguém que aprendeu que é permitido ser feliz. A comunidade, esse é um ponto que ninguém fala. Quando uma mulher viúva, solitária, que ninguém conhecia bem, de repente começa a criar crianças abandonadas, a comunidade não fica de fora. As primeiras semanas com Sofia, as mulheres do vilarejo fizeram perguntas. Perguntas que doem. Perguntas que são julgamento disfarçado de curiosidade. De onde ela é? Por que ela está aqui? Você pode adoptar assim sem processo? Isso é legal? Você é capaz de cuidar de uma criança? A última pergunta era a que mais doía, porque ela tocava em uma insegurança que eu tinha. Será que eu era capaz? Será que era responsável o suficiente? Será que podia oferecer tudo que ela precisava? Mas conforme os anos passaram, as pessoas viram
Viram Sofia crescendo saudável, viram ela indo bem na escola, viram ela vindo na festa de junho com seu livro de português novo, feliz de ir. Viram ela no domingo na missa, de mão dada comigo, como se eu fosse a coisa mais importante do mundo, e mudaram. Dona Lourdes, minha vizinha, aquela que vivia sozinha e reclamava que a vida era difícil, começou a vir mais vezes. Não porque gostava de mim, mas porque gostava de Sofia. Depois gostava de todos. Depois ficou tão apegada que quando Lucas chegou, foi ela que ensinou ele a ordenhar vaca. Dona Lourdes morreu há 5 anos e a gente ainda fala dela toda semana. O padre da igreja, que era jovem na época, começou a vir visitar. Não para julgar, para ajudar, para ver se a gente estava bem, para levar alimento que a paróquia recebia. Ele morreu também, de acidente irônico demais, mas deixou um legado. Deixou a certeza de que existem pessoas boas no mundo. A professora da escola primária, Dona Rosa, começou a dar reforço para Sofia, de graça, por pura bondade, porque viu uma criança que tinha vontade de aprender. Com o tempo, a comunidade se tornou extensão da minha família. Não porque a gente pediu, porque a gente mostrou que amar é contagioso. Que quando você abre a porta da sua casa para quem está sofrendo, aquela porta fica aberta para mais gente entrar também. Mas a vida não é história de conto de fadas, e preciso contar as partes que doem. Eu fiquei doente. Aos 87 anos, isso faz 13 anos, tive um acidente vascular. Derrame chamam. Ficou meio paraliso da esquerda, ficou com a fala enrolada, ficou difícil caminhar. Naquele dia, quando acordei no hospital em Anápolis, a gente conseguiu grana para me levar para um hospital de verdade e percebi que não conseguia mexer a mão direita. O pânico foi parecido ao pânico de quando meu marido morreu. Mas dessa vez, não passei sozinha. Sofia saiu do trabalho, Lucas deixou a obra que estava fazendo. Débora pediu licença do hospital. O outro menino que tinha adotado, eu não contei dele na história principal porque chegou depois, mas está aqui. Deixou de viajar. Eles ficaram comigo, todos, o tempo todo. Sofia dormia na cadeira do hospital. Lucas ia comprar comida que a gente gostava, porque comida de hospital é comida de morte lenta. Débora entendia os médicos e traduzia para mim. E o menino mais novo simplesmente ficava ali, segurando meu pé, deixando eu saber que eu não estava sozinha. Quando ficou claro que ia sobreviver, porque sobrevivi como sempre, a pergunta que ninguém fez foi: por quem você sobreviveu? Porque a resposta era óbvia. Eu sobrevivi por eles. A recuperação foi lenta. Fiz fisioterapia em casa, porque Débora aprendeu a fazer. Reaprender a andar foi coisa de adulto que volta para criança. Reaprender a falar foi coisa de vencer a si mesma toda manhã. Mas ali estava Sofia, ensinando eu a falar de novo, usando as mesmas técnicas que usava com alunos que tinham deficiência, usando paciência que aprendeu comigo. Quando consegui andar sozinha de novo, 3 meses depois, chorei. Sofia chorou. Lucas chorou. A gente chorou. E na noite que consegui subir a escada da minha casa sozinha, coisa que parecia impossível, a gente brindou com suco de caixinha no pátio embaixo das estrelas. Era simples, era tudo. Há alguns anos recebi uma carta. Chegou pelo correio, de um lugar que a gente não sabia que existia. Era de uma mulher que se chamava Cláudia. Cláudia, que tinha uma filha de 25 anos. Filha que conhecia meu nome, que sabia que a gente tinha se encontrado numa estrada de chuva. A carta contava que Cláudia tinha tido um acidente de carro, tinha ficado em coma, acordou semanas depois, sem lembrar de muita coisa. Procurou pela filha. Filha a procurou. Encontraram uma a outra, e Cláudia excrescia para agradecer. Por quê? Pelos papéis que Cláudia conseguiu, a filha tinha sido deixada em abrigo quando tinha 3 anos. Cláudia procurou a vida toda. Encontrou quando filha tinha 20 anos. Se aquela mulher que salvou sua filha,
uma criança que você tinha abandonado, tivesse deixado morrer, talvez a gente nunca se encontrasse. Talvez eu morresse sem nunca reencontrar aquela que mais amei na vida. Então, obrigada, por não deixar morrer, por amar quem ninguém queria, por provar que segunda chance existe. Guardei aquela carta. Mostrei para Sofia. Eu não salvei ninguém, falei para ela. Eu apenas peguei no colo. Fui você que se salvou quando decidiu ficar viva. Foi você que salvou a mim. As coisas que ninguém fala sobre adoção é que é processo de mão dupla, que a criança não é salva por você, que você que é salva por ela. Eu estava morrendo antes de Sofia chegar. Estava morrendo de forma lenta, mascarada de tranquilidade. Estava morrendo de forma que ninguém percebia, porque morte lenta é morte que a gente disfarça de rotina. Sofia me salvou porque me deu razão. Sofia me salvou porque me fez sentir de novo. Sofia me salvou porque mostrou que viver de verdade é coisa que a gente aprende quando tem alguém para viver com. Lucas me salvou porque me mostrou que meu medo tinha sido à toa, que eu tinha deixado meus anos melhores passearem sem aproveitar, quando podia ter estado aqui, ali, em qualquer lugar que tivesse gente que precisasse que eu fizesse o que eu faço. Amar sem condição. Débora me salvou porque me mostrou que cuidado não é escravidão, que amor pode ser saudável, que você pode dar sem se anular. E todos juntos, me salvaram porque provaram que a solidão é escolha e que eu podia escolher de novo. Há cerca de um ano, Sofia me perguntou sobre o futuro. Eu tinha 99 anos. Fazia pouco que tinha completado. A gente fez bolo, cantou parabéns, nada de especial. O que vai acontecer quando você não estiver mais aqui? Perguntou Sofia. Fiz silêncio. Porque é pergunta que dói. Porque é pergunta que ela provavelmente passa anos sem fazer, porque quer que eu continue aqui para sempre. Vocês vão ficar bem, respondi verdade, porque vocês já sabem como. Aprenderam comigo. E a casa? Perguntou. A casa fica com vocês. Toda ela, cada pedaço, cada rachadura, cada história escrita nas paredes. E a gente? A gente vai ficar bem? É pergunta que ela faz quando tem medo de verdade, quando não está perguntando as coisas que diz que está perguntando. Vocês vão ficar bem porque vocês têm um ao outro. Porque entendem, Sofia, Lucas, Débora e até aquele menino que chegou depois, vocês entendem que estar sozinho era ruim e que estar junto é a escolha que a gente faz todo dia. Ela descansou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, assistindo o pôr do sol. O sol era alaranjado demais, como em dia de chuva que vem à noite. Você foi boa mãe, sussurrou. Fui a melhor que consegui, respondi. As coisas que aprendi, compiladas, que solidão não é falta de companhia, é falta de propósito, que quando você tem alguém para amar, a solidão desaparece, que trauma é coisa que a gente carrega com a gente, mas não precisa carregar sozinho, que compartilhar dor divide ela, que Sofia não apagou a dor de meu marido, mas diluiu ela em amor novo, que segunda chance é coisa rara, mas existe, e que quando aparece a gente não ignora, que pega, abraça e vive com força total, que criança abandonada não precisa de muito, precisa de casa, comida, mas principalmente precisa de alguém que olhe para ela e diga: você merece estar aqui, sua vida importa. Que a gente que vive no interior tem menos privilégio, menos opção, menos esperança. Mas tem coisa que cidade grande não tem. Tem comunidade, tem vizinhos que viram família, tem gente que cuida porque entende que sofrer em companhia dói menos. Que morte! A morte de meu marido, a morte de Dona Lourdes, a morte de meu primeiro amor. Não é fim. Morte é transformação. É a gente aprender a carregar a pessoa de um jeito diferente. Que amor está em coisas pequenas. Está em varrer a casa quando vem visita.
está em colocar flor na água porque é bonito, está em tocar na cabeça de alguém que está com medo, que maternidade não tem relação com ter sido grávida, que maternidade é escolha, é acordar todo dia e escolher aquela pessoa. É estar ali nos momentos duros, é acreditar quando ninguém mais acredita, que a vida é injusta, é verdade, que crianças sofrem, que gente boa morre, que às vezes não tem explicação, mas que, apesar disso, ou por causa disso, precisa haver bondade. Precisa haver gente que para no meio da chuva e levanta criança caída. Há um mês, Sofia trouxe a filha de Lucas para eu conhecer melhor. A menina tem 5 anos, conhece eu, mas acho que não vê em mim uma avó tradicional. Vê uma mulher velha que gostava de segurar na mão dela. Ela corria pela fazenda, a mesma fazenda que meu marido cuidava, a mesma que Sofia chegou descalça, a mesma que virou lar de gente quebrada. E a menina corria sem sapato, rindo, como quem sabe que é seguro. Eu sentei na varanda, aquela varanda de sempre, e a assisti. Vó, ela chamou. Ela me chama assim. Você quer correr comigo? Ri, porque aos 100 anos a gente não corre. Mas aos 100 anos a gente entende que viver é correr de outras formas. Vou sentar aqui e você me mostra como é correr feliz. Falei. E ela correu, e riu, e saltou. E o mundo ficou pequeno perto daquela alegria. Reflito, quando é noite, quando é silencioso, sobre o que teria sido se aquele dia não tivesse chovido, se Sofia não tivesse aparecido, se eu tivesse passado como planejava, sozinha, quieta, como espectadora da própria vida. Não teria conhecido, não teria amado, não teria sofrido, porque amar é sofrer, mas também não teria vivido. E para mim, com 83 anos olhando para trás, a vida que tive, cheia de dor e alegria, cheia de encontros acidentais que não foram acidentais, cheia de crianças que apareceram quando eu mais precisava, é vida que valeu. Quando fecho os olhos, e fecho bastante agora, porque dormir é coisa que a gente faz mais quando envelhece, vejo padrões. Vejo meu marido. Vejo o dia que ele morreu. Vejo aquele vazio que achei que nunca ia encher. Mas depois vejo Sofia com 3 anos, não com 10 quando chegou. Vejo aquele corpo pequeno tremendo de febre, aquele rosto que aprendeu a confiar. Vejo Lucas chegando com medo. Vejo ele aprendendo que homem pode chorar. Vejo ele sendo pai, coisa que ninguém achava que seria possível, porque filho de violência virou pai de paz. Vejo Débora em seu uniforme de enfermeira. Vejo ela cuidando de gente que ela nunca conheceu, porque aprendeu que cuidado é forma de amar o mundo. Vejo o outro menino, também quebrado, também assustado, virando o homem que é seguro. Vejo todos eles. E sei que não estão vivos só por acaso. Estão vivos porque alguém, uma viúva silenciosa, uma mulher que tinha aprendido a não sentir, parou. A última coisa que quero deixar claro é que essa história não é história de heroísmo. Não sou heroína. Sou mulher que estava com fome e comeu, que estava com frio e cobriu, que estava sozinha e deixou alguém entrar. É tudo. Não salvo ninguém. Apenas arei a terra onde a vida podia crescer. A gente, a comunidade inteira, é que fez o trabalho. A gente que acreditou. A gente que ajudou quando foi preciso. A gente que manteve as crianças vivas quando era fácil deixar morrer. Ao escrever tudo isso, e é a primeira vez que escrevo sobre essa vida, percebo que o maior presente que a gente pode dar a alguém não é salvação, é oportunidade, é chance, é olhar para alguém que o mundo jogou fora e dizer: você merece estar aqui. Isso é tudo. Sofia aprende a ler olhando para mim. Lucas aprende que homem pode amar vendo eu amar. Débora aprende que cuidar é nobre vendo que cuidei dela quando ninguém mais cuidava. A vida passa por lição, e a lição que eu deixo, se deixo alguma, é que solidão é coisa que a gente escolhe terminar. Que quando você vê alguém caído na estrada, para.
que quando você vê criança com fome, alimenta. Que quando você vê pessoa com medo, abraça. Que o cinzeiro da sua vida, aquele lugar onde a gente enterra a dor, pode florescer, pode virar árvore, pode dar fruto que alimenta gerações. Eu sou prova viva disso. Hoje é segunda-feira. Acordei quando o corpo quis. Sempre acordo assim. Bebo café morno. Já é costume agora. Sento na varanda, aquela varanda de sempre, e espero. Espero Sofia chegar depois da aula. Espero Lucas vir visitar com a filha. Espero Débora trazer os gêmeos. Espero o outro menino, que agora é homem, aparecer na porta. Espero gente, espero vida, espero companhia. Porque aprendi, depois de 19 anos sozinha e depois de 23 anos acompanhada, que isso é tudo o que importa. Isso é tudo o que sobra quando a gente aprende a viver.